apaixonou? Muito. Transou com o Murilo lá dentro? Não. Não? Vai transar aqui fora? Opa! Que é muito ou não? Olha... Ai, Felipe, você para! Me conta. Para! Se apaixonou muito? Me apaixonei muito. 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 Você entrou já numa relação, né, lá dentro. E como foi isso pra você? Foi difícil? Foi muito difícil, porque... Enfim, as pessoas que eram mais próximas a mim, elas já tinham acompanhado as indas e vindas e todo o processo difícil que foi também. Então, foi uma oportunidade de eu realmente me abrir para o novo e me reencontrar e me redescobrir. Enfim, eu acho que quando a gente é tirado de um contexto que a gente está acostumado a viver e a gente é inserido em outro, a gente consegue perceber coisas que quando a gente está vivendo, talvez a gente não consegue ter tanta noção. Então, eu acredito que tudo acontece por uma razão. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma religião, mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu me apego em ser uma pessoa melhor, eu me apego em evoluir em Deus. Então, eu acredito que tudo acontece porque tem que acontecer dessa maneira. E foi realmente participar. Inclusive, ter encontrado o Murilo lá, né, foi importante demais para minha vida, para minha felicidade, para o meu recomeço. Você sabe que algumas coisas que eu prestei muito atenção, por exemplo, durante a sua participação e ali até mesmo a sua aproximação do Murilo, você pode ter entrado no jogo também para se ver livre também da relação que você estava vivendo aqui fora? Então, eu ter entrado no programa, você diz? Também. Então, eu ter entrado no programa foi uma forma de realmente mudar a minha vida. De todos os aspectos que podem ser mudados, assim, sabe? Eu vinha passando por alguns problemas, assim mesmo, de psicológicos, assim, de estar bem. Eu estava muito triste, estava muito abalada. Então... eu me vi cada vez entrando mais no fundo do poço. E eu vi que essa era uma oportunidade de mudar a minha vida, de mudar... Já tinha pensado em vir mudar para São Paulo depois do reality. Então, eu queria realmente que essa oportunidade pudesse transformar a minha vida. Só não sabia que seria tanto. Porque mudou a minha vida da água para o vinho, assim. Quer dizer, eu ainda nem comecei a colher os frutos, mas só pela transformação interna, pelas coisas internas que aconteceram comigo, eu já sei que foi uma transformação, assim, absurda, sabe? Você consegue pontuar algumas? Eu acho que esse lance de me reconhecer, sabe? De perceber... realmente as minhas qualidades, os meus defeitos, de ser feliz, principalmente, porque por mais que fosse um jogo de que a gente tinha muitos apontamentos, que a gente tinha que ficar sempre nessa energia de conflito, de votação, para mim foi muito leve. Acho que por isso que às vezes eu tinha um pouco de dificuldade de entrar no jogo, porque eu vinha de uma fase tão triste, assim, eu estava triste. Eu até fiquei preocupada, fiquei, gente, eu vou entrar no reality, eu tô triste, será que lá eu vou ficar apagada? O que será que vai acontecer? E foi completamente ao contrário, eu entrei triste e fiquei muito feliz, sabe? Tipo, tive momentos de felicidade que eu não tinha há muito tempo. Eu ri de doer a barriga todos os dias, eu acho que todos os dias eu tive pelo menos uma crise de riso, sabe? Me conectei, fiz novos amigos. Então, assim, foi uma coisa muito louca, assim, que aconteceu internamente na minha cabeça. Tive muitas descargas de dopamina, assim, realmente tive muitos momentos felizes, incríveis, que fizeram reacender essa minha vontade de viver, sabe? Sei. E assim, para quem acompanhou o jogo e para quem, né, nos detalhes ali, eu percebi muito que você falava, assim, essa questão da relação é uma questão que me chamou muito a atenção, né? E eu queria muito te fazer essa pergunta aqui fora. Você estava passando por uma relação abusiva? Então, olha, vou ser bem franca com você, Felipe. Eu participei da Grande Conquista e eu tô aqui para falar sobre a Grande Conquista. Não quero falar sobre esse assunto, porque me deixa muito... Você acha que te incomoda muito? Me mexe muito. E eu tô vindo de um momento agora de descompressão, de ainda, né...
quero encontrar minha família, quero ver o que as pessoas estão falando, quero encontrar meus amigos, quero ter um pouco de carinho, sabe? E eu acho que falar sobre esse assunto mexeria comigo de uma forma que não ia me ajudar Vai para psicologicamente caminhos, falando. talvez, que você não queira ir. Vamos deixar isso pro passado, entendeu? Eu quero falar sobre o que eu vivi na Grande Conquista, que foi incrível. Acho que a gente tem muita coisa então para vamos. conversar. E qual vai ser o futuro? Nossa, o futuro, quem dera se eu pudesse ver e te dizer. Mas eu espero colher bons frutos, eu espero continuar mantendo essa felicidade que eu encontrei lá dentro, né? Eu espero que o mundo aqui fora não seja tão cruel, que eu não caia, sabe? Porque eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, em ser forte mesmo. Então, eu espero só que eu continue sendo feliz, tão feliz quanto eu fui lá, sabe? Espero que eu possa trabalhar bastante, ter novas oportunidades, fazer bons amigos aqui, ter bons vínculos aqui. Quando você fala em ser forte, por que essa dificuldade? Então, Felipe, eu tenho uma história, assim, de vida muito sensível, que mexe muito comigo, né? Eu tenho uma história de vida difícil. De coisas da infância mesmo, entende? Difícil o quê? Financeiramente? Como que é isso? Então, para dar uma resumida, assim, eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos para o suicídio. E a minha mãe, na época, tinha mais ou menos 20 anos, ela era bem jovem. Então, se eu não conseguiria lidar com isso, tendo a idade que eu tenho agora, eu fico imaginando como que ela lidou com isso, né? Tão nova. Então, isso desestruturou muito, né, a minha família. Teu pai sofria de algum problema, alcoólatra, alguma coisa do gênero? Sim, não? sim. Tá. Ele tinha uma dependência química. E tinha depressão também. Então, na minha família, além do meu pai, a gente tem também outros casos de depressão. E isso também mexeu muito com a família como um todo. Então, né, a gente teve ali muitas pessoas importantes da família que também acabaram, né, desenvolvendo ou agravando uma depressão, porque, né, perder alguém assim de uma forma trágica é algo muito complicado. Então, minha mãe, ela foi morar na cidade grande, né, e eu fiquei com os meus avós paternos, pais do meu pai. São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Um beijo para lá. É uma cidade muito pequena, de mais ou menos 15 mil habitantes. Então, eu fiquei morando lá com os meus avós, né? Tinha 2 anos. E eu fui à força, né? Dos meus avós, naquele momento, né? Eles viam um pedaço do meu pai ali. Então, eu fui à força deles. E, com o tempo, fui também sofrendo as consequências do que isso acarretou, né? Na nossa família. De sentir a falta, de ter que lidar com essa sensação de ausência da figura paterna, por mais que meu avô sempre tenha sido um pai para mim, tenha sido maravilhoso, mas ele trabalhava muito o dia inteiro, né? Então, e a minha avó, né, tinha muita dificuldade de lidar com as coisas, então acabou ficando muito triste, muito deprimida. Então, o meu avô sempre trabalhando, a minha avó ali deprimida e eu ali tentando ser criança, né? E a gente não... Você teve uma infância perdida? Pode-se dizer assim, todo mundo fala assim, nossa, que saudade quando eu era criança. Eu não me sinto nesse direito de fala, sabe? Eu não penso assim, nossa, meu Deus, que saudade da minha infância, sabe? Para mim, a minha infância, ela não me traz boas memórias, sabe? Por mais que eu tenha recebido todo o amor do mundo possível dos meus avós, eles são os tesouros da minha vida, eu não me imagino jamais sem eles. Eu acho que no dia que eu perder eles, eu me perco do mundo. Mas a criança, ela, principalmente por estar na escola, ver o pai buscar, ver a mãe buscar, né? A criança, ela vai sentindo um pouco, né? Dia dos Pais, apresentação. E a minha mãe, ela morava na capital, então, para mim, era muito difícil eu ver ela, sabe? Ela ia me visitar em alguns finais de semana, um sim, um não. E ela pegava, na época, um ônibus da prefeitura que levava as pessoas para fazer consultas na capital, porque realmente não tinha condição de pagar, sabe? Ônibus, essas coisas. E minha mãe morou em República por muito tempo, mora em República até hoje.
Então, era bem complicado isso. Então, eu lembro que domingo à noite, quando a minha mãe ia me visitar, era sempre muito triste, porque eu lembrava que segunda eu ia acordar e ela não ia mais estar ali, porque ela ia de madrugada, né? Voltava de madrugada para a capital. Então, eu sentia sempre aquela sensação de abandono mesmo, sabe? Então, são questões que, quando você é criança, você sente, você não entende e, às vezes, você não sabe como lidar. E que isso acarreta, de alguma forma, em coisas na nossa vida adulta, né? Então, claro que muito bem tratado, né? Você faz terapia? Agora eu não tô fazendo. Inclusive, vou voltar urgente. Nossa, 3 vezes por semana, se for preciso. Mas fiz por muito tempo, né? Enfim, e aí, diante dessas coisas, eu fui também uma adolescente um pouco rebelde, né? Então, eu também tive ali uma fase muito depressiva. Adolescente, né? Adolescente sendo adolescente, sim. Né? E aí até tive um episódio também, uma coisa que eu acho que eu nunca expus da minha vida, que eu também tive uma tentativa contra a minha própria vida. E aí, depois disso, eu saí do interior, fui morar com a minha mãe. E aí foi quando eu descobri a música, me tornei DJ, entrei em outro mundo. E aí foi quando eu comecei mais a me encontrar, sabe? Então, essa parte ali da infância, da adolescência, entre outras coisas, porque dentro da fase da infância também aconteceram alguns outros tipos de coisas pesadas, sabe? Que eu também não gostaria de comentar aqui, mas coisas que são... Abusos? Coisas que são pesadas. Então, foi muita coisa, sabe? Então... E a relação com a tua mãe? A minha mãe é uma mulher incrível, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha mãe, sabe? Ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher determinada. Te defendeu muito aqui fora? Ah, é? Muito. Sério? Muito. Mesmo? Quero muito ver. Ela é incrível, assim. Ela é uma mulher muito forte, porque eu, pensando tudo que ela já passou, eu não sei se eu conseguiria, sabe? Então, por isso, quando eu falo de força, é que às vezes eu tento me convencer que eu sou forte. E eu sou forte porque eu já passei por muita coisa. E tô aqui, boto a cara a tapa e tento crescer e tento, sabe, correr atrás das minhas coisas, correr atrás da minha independência, sabe? Criar empresa, me jogo em reality, sabe? Tipo, tento sair de uma cidade minúscula, sabe? Que ninguém nunca daquela cidade acho que tinha chegado... Nem cheguei tão longe, mas assim, sabe? Perto de onde eu saí com minhas próprias... forças, com as minhas próprias vontades. Eu me sinto muito vitoriosa de ter conseguido conquistar tudo que eu conquistei, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto meio frágil. Então, quando eu falo de tentar ser forte, é muito de resgatar, de lembrar que eu sou uma pessoa forte, sabe? De tudo que eu já passei, que sim... Tudo que eu já passei que me construiu uma mulher forte. Eu só preciso, às vezes, lembrar disso, porque às vezes eu acho que eu esqueço, sabe? Mas muito ligado com esses machucados do passado. E por isso que eu digo que foi tão importante para mim ter participado desse reality, porque lá eu fui muito feliz, sabe? Eu tive momentos muito, muito felizes, muito felizes. Talvez que você nunca tivesse tido antes na sua vida? Olha, eu posso lembrar de alguns outros momentos que foram equivalentes, sabe? Mas é que lá, como foram muitos, foi muito intenso, as felicidades muito intensas, sabe? Daqui pra frente, o que você quer pra você? Eu quero realmente... Quero ter muito sucesso, né? Quero conquistar cada vez mais pessoas. Quero ser muito feliz, quero trabalhar bastante, quero construir um relacionamento lindo e saudável com o Murilo. Quero muito, tô apaixonada por ele, assim. E, enfim, eu quero brilhar, quero oportunidades, sabe? Quero tudo que o mundo tiver para me oferecer, porque eu sou aberta para todas as oportunidades que o universo tem para mim.